Nesse conteúdo sobre sistema de coordenadas cartesiana. Em 1637, ao publicar seu livro da Géométrie, o filósofo e matemático francês René Descartes, 1596 e 1650, lançou a ideia de que um par de números dispostos numa certa ordem poderia determinar uma posição no plano. O primeiro número representava a distância medida horizontalmente, enquanto o segundo representava a distância medida verticalmente em relação a um ponto. Descartes mostrou que, usando como referência um par de retas que se interceptam, seria possível construir um sistema no qual números poderiam estar associados a pontos. Em relação ao ponto zero, intersecção das retas, P tem uma distância horizontal de 5 unidades e uma distância vertical de 2 unidades. O nome de Descartes, que prevalece ainda hoje, deriva dele a expressão plano cartesiano, que designa o sistema de coordenadas ortogonais. Então, aí temos esse gráfico mostrando aí a distância vertical e a distância horizontal. Lembrando que a distância vertical é um ponto dado até o 2 e a distância horizontal é um ponto dado até o 5. Aqui no caso aqui, ó. Aqui o eixo e aqui a distância vertical. Aqui é o ponto P, e aqui a distância horizontal. Então, o sistema cartesiano é utilizado, por exemplo, para fazer gráficos, mapas de ruas e até mesmo mapa mundi. A posição geográfica de uma cidade em um mapa é obtida tomando-se como referência a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Portanto, chama-se sistema de coordenadas no plano cartesiano ou espaço cartesiano um esquema reticulado necessário para especificar pontos num determinado espaço com dimensões. Embora cartesiano é um adjetivo que se refere ao matemático e filósofo Descartes. Entre outras coisas, desenvolveu uma síntese da álgebra com geometria euclidiana, que esse é outro assunto a ser abordado. Correspondência entre os números reais e os pontos da reta. Existe uma correspondência bíblica entre os números reais e os pontos da reta. A cada número real corresponde a um único ponto na reta. E a cada ponto da reta é correspondente a um único número real. Portanto, aí tem duas retas. Aqui é a reta, aqui dado a reta, aqui é o eixo, aqui é o zero. Equivalente aqui as letras A, B, C, D, E, F, G. Então, aqui tá. A cada número real corresponde a um único ponto na reta. Lembrando que a cada ponto da reta é correspondente a um único número real também. Em seguida, também temos uma outra reta aqui de exemplo. Então, aqui, o menos 2 equivale a A, o B equivale a menos 1, o C equivale a menos 3 sobre 4. Lembrando que no seu lado esquerdo é menos, e no seu lado direito é positivo. Letra D, menos sobre 2, letra D, 1 sobre 2, letra E, 1. Letra F, 1, raiz de 2, letra G, 2. Essa foi dada o ponto da reta. Na segundo ponto da reta, temos aqui o zero, né, que é bem aqui centralizado. Letra A, menos 4 sobre 5, B, menos 1 e C, menos 2. Aqui, no caso, tá assim, ó. Não foi definitivo como A, B, C, D, F. Pode ser definitivo assim. A, B, C, aí já tem M e N. O espaço é maior, só que o desenho representa o mesmo. M, 3 sobre 4, N, 1. E aqui, no caso, equivalente à raiz cúbica. E o 2. Certo? Aqui são os pontos da reta, que é correspondente a um único número real. Então, só para recapitular essas retas, então, no caso aí, o número real correspondente a um ponto chama-se abscissa, é como eu havia dito aí, desses pontos, e o ponto é chamado imagem do número real, assim de acordo com essas figuras aí, né? Então, temos aí, no caso, que nessa primeira reta, temos o menos 2, então o número menos 2 é a abscissa do ponto A. E o número menos 3 sobre 4 é a abscissa do ponto C. Pode falar assim também. E o número raiz quadrada de 2 é a abscissa do ponto F. O ponto A é a imagem do número menos 2.
E o ponto C é a imagem do número menos 3 sobre 4. E o ponto F é a imagem do número da raiz quadrada. Então, aí são as correspondências que foi dada desses pontos da reta.